Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, agora, nos terceiros anos da extensão de Santa Terezinha, nós iniciaremos a nossa correção da atividade anterior de História, do nosso componente de História, tudo bem? Sou o professor Aloysio de vocês, então fiquem aqui observando as nossas correções, tá? Estou aqui na atividade do terceiro ano D, porém é a mesma atividade do terceiro ano C. Então fiquemos atentos, tá? Nas nossas últimas aulas, a gente passou a falar sobre um período do Brasil, que é o período de redemocratização, tá bom? Que também é chamado de populismo, período populista, e falamos de governantes importantes como o Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, o JK, Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, o João Goulart, enfim, são presidentes de um período onde aconteceu a redemocratização do Brasil após a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar, é bom salientar que além desses fatores, é um período onde acontece no mundo a famosa Guerra Fria, a guerra do capitalismo contra o comunismo, a guerra dos Estados Unidos contra a União Soviética, que envolvem várias regiões também de isolamento, várias regiões de influência, tá bom? Muito bem. A primeira questão fala: em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão do presidente Dutra da época se explica basicamente. Por que se explica? Do governante do Brasil, né, colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Vamos lá. Letra A. Pela bipartidação do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. Perfeita. O mundo estava dividido entre dois blocos, capitalista, Estados Unidos, e comunista, União Soviética. Então, nesse sentido, o que ocorre? O mundo estava partido em dois. O mundo estava dividido em duas ideologias. E todos os países, eles deveriam se alinhar a uma dessas ideologias. O presidente Dutra, militar, conservador, né, um cara que tinha envolvimento com o investimento dos Estados Unidos, ele vai se adequar aos Estados Unidos. Então, quando ele se adequa à política capitalista, ele, aqui no Brasil, não permite que exista partido comunista. Então, ele coloca os partidos comunistas na ilegalidade, tá bom? A letra A seria a nossa correta, tá certo? Próxima questão. Durante o governo Dutra, de 46 a 51, a política externa brasileira sofreu mudanças em relação à praticada durante o Estado Novo. Neste caso, podemos dizer que a afirmativa incorreta sobre as características da política externa é. Então aqui a gente quer a incorreta, tá bom? Vamos lá. No governo Dutra, no contexto da Guerra Fria, o Brasil se alinhou com os Estados Unidos como medida para impedir a influência da União Soviética, URSS, sobre os países do continente. Essa alternativa, ela estaria correta sim. O Dutra, ele vai se alinhar e vai se aliar com os Estados Unidos, tá bom? Então a gente não marca a letra A porque a questão pede a incorreta. Letra B. A assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR. Galera, existiu sim uma assinatura, o Dutra assinou. O Dutra, ele vai se alinhar com os Estados Unidos para ter uma assistência, para ter uma comunicação recíproca, tá bom? Letra C. A participação na criação da Organização dos Estados Americanos, OEA, através da assinatura da Carta de Bogotá. Essa assinatura também ocorreu no governo Dutra, se alinhando aos Estados Unidos, certo? Letra D. O fim das relações diplomáticas com a União Soviética também ocorreu. Se o Dutra estava se alinhando com os Estados Unidos, ele estava cortando relação diplomática com a União Soviética. E a letra E. A adoção de uma política externa distante da influência dos Estados Unidos. Olha só o erro. Pelo contrário, passamos a questão toda falando que os Estados Unidos era uma potência em que o Dutra se alinhou com ela, se aliou e se alinhou. Então,
Quando a alternativa fala que ele adotou uma política externa distante da influência dos Estados Unidos, essa é o indicativo da errada. Então essa letra E é a nossa errada, tá bom? E aqui a gente envia. A nossa atividade ela finalizou. Espero que tenham compreendido, tá bom? Qualquer dúvida é só retornar o vídeo, analisar, anotar ou entrar em contato comigo, tá certo? Fiquem com Deus e até uma próxima.